Bem-vindos ao 9º podcast da série Clássicos do projeto Visão de Mundo, apresentando obras, como nós explicamos ao início do nosso programa, que ultrapassam seu tempo, que marcam uma época, pelas ideias, pelos exemplos, pelas reflexões que elas fazem sobre aquele momento, esse conjunto de considerações que ultrapassa aquele momento específico e nos lega um pensamento, um ensinamento, uma lição que continua a nos ser útil. Hoje nós vamos tratar de um livro que fala de uma revolução do século XVIII, uma revolução típica daquele momento do iluminismo, a quebra de paradigmas que marcou aquele século, o século XVIII, século de novas ideias, um século de conflitos, um século de grandes novidades e que produziu ideias, produziu concepções de vida, de mundo, políticas, sociais, econômicas, que influenciam a nossa realidade, a nossa atualidade. Então, quando nós tratamos de século XVIII, nós vamos mergulhar numa época de intranquilidade, numa época de novidades, de rupturas, de edificação de novas situações que chegam aos nossos dias. É exatamente disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de revolução, de uma das revoluções históricas que culminaram a nossa civilização como a conhecemos. Eu vou me valer hoje, para falar dessa revolução, desse livro, me apoiando numa coleção, uma coleção de livros da Universidade de Brasília, a coleção de pensamento político. Nessa coleção, nós temos mais de um volume que fala desse século XVIII. Eric Voegelin fala da nova ciência da política, comentando muita coisa que aí aconteceu. Nós vamos ter uma obra importante de Isaiah Berlin, Vico e Herder, filósofos importantes desse período. Nós vamos ter a obra de Paine, O Senso Comum, em algum lugar aqui, mas hoje nós vamos tratar do Federalista, o livro que marca o debate sobre a Constituição dos Estados Unidos da América. Um livro escrito por 3 nomes que compõem o panteão nacional americano dos fundadores da pátria, os Founding Fathers. Aqui nós temos Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. Todas figuras importantes desse momento da história, especificamente da história americana. Mas me permitam falar um pouquinho do livro e da coleção. A coleção Pensamento Político, a UNB, produziu outras coleções sob outros reitores. Pensamento Nacional, temas nacionais, coleções muito interessantes. Mas essa coleção do Pensamento Político, ela é importante porque ela trouxe ao pensamento brasileiro outros pensamentos, outras ideias de diferentes autores ao longo do tempo. Foi como se fosse aqui oportunizada uma abertura do pensamento da elite intelectual brasileira às outras ideias, outros países, outras épocas. Uma coleção importante. E falando de livro, deixe-me falar um pouco sobre o livro, a figura do livro. Realmente, há poucas invenções tão bem-sucedidas da humanidade como um livro, nesse formato que aqui temos. Organizadas as páginas
no sistema de brochura, que prende as páginas, né, na sua lombada, em que já é identificada, um sistema que permite o manuseio fácil da obra. Nós podemos começar a namorar o livro pelas orelhas, vendo do que se trata. Vamos direto nas suas referências, vendo a qualidade das fontes. Vamos nos índices, no final dele, os índices onomásticos, lugares, de ideias, de pessoas, que vão também aferir a qualidade desse livro. Em suma, e vamos desfrutar da grande vantagem da leitura do material impresso, que é muito mais fácil para o nosso cérebro, em termos de esforço, do que a leitura de tela, de pixel em tela, que demanda um trabalho a mais do nosso cérebro. Lembrando sempre que a leitura é a principal e a mais eficaz maneira de absorção de conhecimento. Não existe superior. Além disso, um livro impresso, ele deve ser, sempre que possível, lido com uma boa caneta, de preferência de escrita fina, onde nós fazemos nossas anotações, nossas observações, e anos depois, ao reler o livro, nós dialogamos com ela. E temos oportunidade de refletir o quanto nós amadurecemos, ou não, né, a respeito daquele tema. De forma que a vantagem do livro, que está colocada nesse comentário aqui, como mais uma motivação para nós nos dedicarmos à leitura, né, trazer às pessoas que nos assistem a ideia da valorização da leitura e da guarda do livro, da volta ao livro, depois que o lemos e achamos que devemos voltar a ele por razões diversas, amadurecimento do tema, volta daquele tema à atualidade e assim por diante. Nós vamos, como eu disse, tratar hoje de O Federalista. O Federalista é uma coletânea de 85 artigos publicados nos jornais de Nova York, escritos por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay. Todos três sob o pseudônimo Publius. Era a moda da época. Nomes romanos para emprestar mais importância aos autores. Era uma prática na época. Mas me permitam fazer um parêntese aqui. Por quê? Qual a razão desses artigos, de 85 artigos, publicados entre 1787 e 1788, em jornais de Nova York? Vamos nos colocar naquele momento, como nós costumamos fazer. Falamos um pouquinho dos autores, vamos falar da conjuntura, do que se passava naquele momento. As 13 colônias britânicas, dispersas numa faixa na costa leste da América do Norte, em 1775 se rebelaram contra a Inglaterra, contra o domínio britânico sobre elas, por diversas razões. A Inglaterra era a grande potência do mundo, tinha vencido a Guerra dos 7 Anos, achou que podia aumentar os impostos discricionariamente naquelas 13 colônias, e isso gerou uma rebelião que se transformou numa guerra, a Guerra da Independência Americana, que vai durar, ela vai de uma forma direta em combate, ela vai até o cerco de Yorktown, em 1781, mas vai terminar mesmo com o Tratado de Paris, em 1783. Durante essa guerra, as 13 colônias, elas declararam a independência, numa data importante, acho que todo mundo que nos acompanha tem ideia dela, 1776, é a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E em 1781, ainda com a guerra em curso, as 13 colônias em guerra com a Inglaterra, em combate com a Inglaterra, o cerco de Yorktown ainda não resolvido, com a vitória dos patriotas americanos sobre o exército inglês, as 13 colônias criam uma confederação e constituem legalmente essa confederação numa carta
legal, uma carta constitucional da Confederação. Essa confederação logo se mostrou ineficaz e se mostrou perigosa. Então, as lideranças, esses homens e outros, começaram a ver os riscos a que aquela entidade, aquelas 13 colônias reunidas, que conseguiram a sua independência em 1783, estavam expostas com aquela forma de organização política. E acontecem alguns reveses, alguns problemas, porque essa confederação dava o poder a um congresso, uma câmara única, não um senado e uma câmara única, praticamente sem executivo. Então era o conceito, aliás, que vigia a época ainda do entendimento sobre confederação política. Os americanos, o que nós vamos falar aqui, senhoras e senhores, é da invenção do federalismo, um conceito político complexo e que até hoje os grandes países do mundo federalistas, que têm sistemas federalistas, os Estados Unidos, o Brasil, a Alemanha, lutam para efetivá-lo, para colocá-lo na prática da melhor maneira possível, porque não é fácil. A ideia do federalismo é simples, aparentemente simples. As partes constituem um só, sem que esse um só subtraia os direitos das partes. Então, sintetizar dessa maneira, parece simples, mas não é. Não é porque, ainda mais em países de grande extensão territorial, e aí reside uma das grandes discordâncias desses homens em relação a Montesquieu, que era um teórico e um filósofo político em moda na época, e discordam dele que, à medida que vão fazendo aproximações e refletindo sobre o assunto, e vão mostrar que na Constituição americana que é possível, sim, haver uma federação em países de grande extensão territorial, desde que os seus representantes se reúnam para deliberar. Havendo a representação, funcionando a representação adequadamente, essa federação ela se viabiliza. Então, no Federalista, honrando a tradição americana, esses três autores discutem tudo. Parlamentos, eleições, voto, impostos, guerra, exército, marinha, desenvolvimento, comércio, direito que o presidente tem, eleição, reeleição, direitos que o presidente tem de conceder indulto. Os americanos discutem tudo. Então, nesse momento, inclusive, complicado, que não é de hoje, que vive os Estados Unidos, nós esperamos sempre que os norte-americanos não percam, não se esqueçam da sua tradição de discutir tudo, de debater tudo, em proveito da democracia que eles constituíram e que é um exemplo para o mundo, sem dúvida. O Federalista, como eu disse, então, foi uma série de artigos publicados no Jornal de Nova York. Por quê? Porque a convenção, o Congresso da Confederação, determinou a criação de uma convenção constitucional na cidade da Liberdade Americana, na Filadélfia. Ela funciona entre maio e setembro de 1787, se eu não me engano, aproximadamente, com a missão de apresentar uma constituição de uma nova forma de governo. E assim essa comissão de 55 delegados o fez. E ao término desse trabalho, eles apresentaram o projeto. Dos 55 delegados, 42 estavam presentes, ratificaram, alguns não estavam, e alguns estados inicialmente não concordaram. E surge, então, a preocupação de haver um dissenso, um racha na união das 13 colônias por causa da proposta de Constituição, do projeto de Constituição. E, então, esses três homens, realmente brilhantes, dotados de uma profunda cultura filosófica e histórica, como fazia parte da formação das elites políticas no século XVIII, produzem esses artigos num esforço de convencimento dos delegados, porque os delegados levam para os estados aquela proposta e aquela proposta tem que ser ratificada para que a Constituição entre em vigor, como efetivamente entrou em março de 1789. A Constituição
deliberada nessa reunião na Convenção Constitucional da Filadélfia é apreciada e os estados aprovam. Inicialmente, um ou outro se recusa, coloca restrições, mas no final todos aderem ao projeto constitucional elaborado na Filadélfia. Esse é o esforço do federalista. Esse é o trabalho, essa coletânea de artigos, como eu disse, em que os americanos discutiram tudo. Mas os americanos produziram um sistema político, uma forma de viver social, econômica e política, que serviu de exemplo para todo mundo. Eventualmente foi até mal copiada ou interpretada, inclusive por nós. No início da República, alguns conceitos não foram devidamente assimilados por nós aqui. Diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil é um país que nasceu grande, por força de uma forte tradição cultural e histórica, e coincidências históricas. Os Estados Unidos não, eles nasceram pequenos e foram se expandindo, amadurecendo politicamente. Então, algumas coisas que se aplicam aos Estados Unidos não se aplicavam pura e simplesmente à nossa federação. Nossa federação é cultural e histórica, distinta da federação essencialmente política, que é o resultado desse processo que nós vamos comentar, da elaboração da Constituição Americana. A Revolução Americana foi uma das revoluções históricas a que nós costumamos nos referir na história. A inglesa, de 1688, a americana e a francesa. Não há dúvida que a Revolução Americana foi a mais bem-sucedida delas. Simplesmente porque dela resultou os Estados Unidos da América, o país mais poderoso, mais rico e mais importante da atualidade. Alex de Tocqueville, alguns anos depois, 1835, escrevendo A Democracia na América, ele ia mostrar que a razão do poder americano se devia, as razões seriam a sorte, o destino da natureza, as coisas que bafejaram a existência dos Estados Unidos naquela parte da América do Norte. Planícies, terras, produção de alimentos e tudo mais. A outra é os costumes daquela população. Originalmente, os peregrinos, dotados de um forte sentido moral e religioso, que criou uma base moral. E, finalmente, as leis. As leis que eles criaram. E por que eles foram bem-sucedidos? Porque a Revolução Americana não foi uma revolução de ruptura, foi uma revolução de criação de novos e saudáveis hábitos políticos, baseados principalmente na contenção do exercício do poder em nome do povo. A criação de um governo popular em que devia haver balanços, equilíbrios dentro dele para que não houvesse nunca o monopólio do poder por um homem ou por um grupo. E sempre com a preocupação de não se desenvolverem facções dentro do país e dentro do governo. O Federalista é uma obra notável, cumpriu o seu papel de convencimento, mas me permito aqui comentar algumas coisas sobre lições que os seus autores deixaram e que dizem que calam muito fundo até hoje. Governo e Constituição. Vamos falar sobre a ligação entre essas duas instituições de uma democracia. Um governo cuja Constituição não o torne capaz de exercer todos os poderes que um povo livre deve delegar a seus governantes será um depositário inseguro, inadequado aos interesses nacionais. Vejam que aqui nessa frase está embutido o que é o conceito de governo numa democracia, numa república, delegação de poderes. Se essa delegação de poderes constitui um governo ineficaz, essa delegação de poderes está em perigo. Uma reflexão que vale até os nossos dias. 249, aqui temos uma outra colocação importante sobre a recomendação aos políticos sensatos deverão ser cautelosos em travar um governo com restrições que não podem ser observadas, pois eles, políticos, bem sabem que cada violação das leis fundamentais, ainda que seja ditada pela necessidade daquele momento,
enfraquece aquele sagrado respeito que deve ser mantido no espírito dos governantes relativamente à Constituição de seu país e constitui, quer dizer, esse de respeito, um precedente para outras violações, onde não existe a mesma justificativa da necessidade ou ela é menos urgente e palpável. E o que eu entendo como um dos mais contundentes alertas sobre o que seja, o que deva ser uma Constituição. O objetivo de qualquer constituição política é ou deve ser, antes de tudo, escolher como dirigentes as pessoas mais capacitadas para discernir e as mais eficientes para assegurar o bem-estar da sociedade. Depois, primeiro escolher, depois, tomar as mais seguras precauções no sentido de conservá-las eficientes, enquanto desfrutarem a confiança pública. O processo seletivo de escolher dirigentes é a norma característica do governo republicano. Os meios com que conta esta forma de governo para evitar a sua degeneração são numerosos, não só a eleição, e variados. O mais eficaz consiste na limitação do período dos mandatos, visando a manter uma adequada responsabilidade perante o povo. Federalista é uma obra, como eu disse, que transcende o seu tempo e os Estados Unidos da América, e inventou, aqui nós temos nessa concepção a invenção da federação, do sistema federativo e de um regime republicano, na acepção da palavra. Aqueles que se dedicam à ciência política, à filosofia política e ao direito constitucional não podem deixar de ler e de ter nas suas referências o Federalista. Uma obra marcante de um tempo que chegou aos nossos dias com uma renovada importância para que nós no Ocidente, nós democracia, nós liberais que acreditamos no governo do povo e para o povo, continue de pé. Um grande abraço, até o próximo.